Louvamos a Deus por podermos estudar com os amados a lição 11, da lição dos jovens, que tem por título Ageu, a atenção para a casa de Deus. Falaremos sobre esse profeta, que foi um grande pregador ali, anunciando a palavra de Deus e exortando, consolando, motivando ali o povo para dar continuidade àquela obra que eles haviam começado. O desânimo, a falta de motivação e também a forma como eles se voltaram para cuidar dos seus próprios interesses fizeram com que a obra parasse por muitos anos. Mas Deus levanta os profetas, Ageu, Zacarias, e faz com que o povo compreenda a sua função, compreenda a importância, o papel que eles tinham diante de Deus, pois Deus os tinha escolhido como um povo, como uma propriedade peculiar de toda a terra. Eles tinham funções específicas que deveriam cumprir. Então, se Deus havia restaurado aquele povo do cativeiro, era para que eles dessem continuidade à obra de Deus na vida deles. O texto do dia diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Ageu, capítulo 1, versículo 7 e 8. Síntese diz: a ação do Espírito de Deus nos liberta do comodismo e da indiferença, fazendo-nos valorizar aquilo que realmente é importante para Deus. Louvado seja o nome. Sabemos que toda essa atitude do povo de comodismo, de indiferença, acabou gerando prejuízo, porque aqueles que eles buscavam, mas não alcançavam. Por quê? Porque deixaram o Deus da bênção, o Deus que realmente cuida de nós. O texto bíblico diz, Ageu 1. Estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 8. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Os objetivos da nossa lição, então, é explicar o contexto histórico que abrangeu as pregações de Ageu, mostrar como o profeta Ageu exerceu um papel fundamental entre o primeiro grupo de judeus que retornou a Jerusalém, e entender que devemos dar a Deus o primeiro lugar em nossas vidas. Glórias a Deus. Então percebemos que Ageu ele é o profeta já pós-exílio. Até a lição passada falávamos sobre Sofonias e falávamos sobre o dia do Senhor, e o dia do Senhor chegou para Judá. Judá foi aplicado ali a justiça de Deus, a ira de Deus foi derramada sobre eles, porque a medida da sua injustiça alcançou ali o limite, e Deus então corrige ali, Deus aplica a justiça, e o povo é levado ao cativeiro. Eles ficam 70 anos no cativeiro na Babilônia. Porém, conforme a profecia de Jeremias, conforme Isaías, eles voltam do cativeiro. Deus permite que eles voltem à sua terra, para dar continuidade os planos de Deus na vida daquele povo. Então o povo não tinha sido rejeitado, Deus estava apenas corrigindo. A Bíblia diz que o pai que corrige, o filho que ama. Então eles passaram ali para aquela correção, sararam da idolatria. Então o cativeiro serviu para curar o judeu da idolatria. Voltam agora, tem essa oportunidade de voltarem para Jerusalém para reconstruírem. E agora aparecem outros problemas. Não era mais idolatria. Vamos ver agora o que é indiferença, vamos ver agora o comodismo, o materialismo. Então, Deus é misericordioso e levanta profetas
para poder, né, colocar o povo no rumo certo, para que o plano de Deus se cumprisse na vida daquele povo, né? Então, ser povo de Deus era algo excepcional, né? Uma nação peculiar, uma nação escolhida. Então tinha ali privilégios, mas também tinha obrigações, não tinha também uma forma deles se comportar diferenciada de outras nações. Agora, né, após o retorno do cativeiro, eles não tinham autonomia, mas mesmo assim ainda era o povo de Deus, mesmo assim ainda tinha, eles eram o guardião ali da lei, da palavra do Senhor. Produção. Dos 12 profetas menores, apenas 6 desenvolveram esse ministério após o cativeiro babilônico. São eles: Ageu, Zacarias e Malaquias. São esses 3 últimos que estaremos estudando. Ageu foi o primeiro a profetizar após o exílio, apenas 2 meses antes, né? Então ele é bem contemporâneo ali de Zacarias e profetiza quase ao mesmo tempo. Então, mas ele é o primeiro porque começou 2 meses antes. Não temos informações bíblicas sobre o seu passado nem conhecimento dos seus antecedentes familiares. Ele foi um dos exilados que retornou a Jerusalém no objetivo de reconstruir o templo. Nesse período, grandes foram as dificuldades enfrentadas. Por meio da sua ação profética, Deus conseguiu mobilizar e motivar os judeus no fito de concluir a reconstrução da obra. O templo é o símbolo visível da aliança de Deus com os descendentes de Abraão. Então, essa posição que Israel, né, tinha diante de Deus, tinha ali um símbolo que representava essa aliança, que era o templo. A primeira coisa que eles foram fazer foi exatamente essa parte, o templo. Eles não foram construir primeiro a cidade, foram construir primeiro o templo, porque ali era o símbolo da presença de Deus. Então, todos aqueles cativos, né, tinham esse desejo. Né? Quanto sofreram quando Nabucodonosor destruiu o templo, né? Era como se tivesse arrancado um pedaço deles. Então, eles tinham esse desejo dessa restauração. E eles tinham que voltar com esse intuito e serem perseverantes nessa obra. Por isso motivou seus compatriotas a não desanimarem no trabalho da obra de Deus. É uma época em que os judeus mostravam-se indiferentes, Ageu ensinou-lhes que eles deviam dar a Deus a prioridade em suas vidas. Né? Da mesma forma como nós. Né? Se somos tementes a Deus, somos servos de Deus, somos povo de Deus, devemos priorizar aquilo que nos liga a Deus, aquilo que nos aproxima de Deus. Então não podemos desprezar, né, essa nossa comunhão, toda a dedicação que devemos ter a Deus, porque é isso que nos liga, né? Não é a palavra religião, quer dizer religare, né? Não é a religião, a forma que vai nos ligar a Deus, mas é a nossa comunhão com Ele. Primeiro tópico, Ageu. Seu nome significa festivo. Há algumas interpretações porque seu nome, porque foi dado esse nome a ele. Alguns acreditam que ele nasce em um dia de festa judaica, por isso deram esse nome a ele. Outros acreditam que já foi até um ato profético, seus pais colocando o nome dele de festivo, já imaginando, já ansiando quando as festas iam voltar. Quando é que as festas iam voltar? Quando eles voltassem para Jerusalém, quando o cativeiro acabasse e eles pudessem reconstruir o templo para que as festas voltassem. As festas judaicas tinham que ter como figura central o templo. Né? Então, alguns acreditam que já era uma profecia, o próprio nome dele já apontava para um anseio, né, de todos os judeus, que iria se cumprir e realmente Deus usou ele para esse propósito. Ageu foi uma figura fundamental para a reconstrução do segundo templo. Ele proporcionou aos seus compatriotas a motivação necessária para não esmorecerem face às dificuldades que enfrentavam. Ele acreditou quando poucos acreditavam e foi responsável direto pelo retorno das festas de Jerusalém. Então, cumpriu-se ali o significado do seu nome. Sejamos como Ageu, né? Promotores da fé e agentes da alegria. Né? Faz parte do fruto do Espírito, né? O gozo, a alegria. Contexto histórico. Então, Ageu profetizou no segundo ano do rei Dário, por volta do ano 520, para o primeiro grupo de exilados que retornou do cativeiro babilônico. Né? Inclusive, ele retorna nesse grupo. Ele nasce, né, provavelmente na Babilônia, retornando no segundo ano de Dário. Ele vai cumprir essa importante função. Esdras 1:2 diz: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Né? Até Ciro já tinha consciência do seu papel, né,
através da profecia de Isaías, citava o seu nome literalmente ali, o meu servo Ciro. Então, ele entendeu que ele tinha que estar, né, decretando essa ordem para que os judeus voltassem. Essa ordem, então, ela é passada em todo o império, e todo judeu que desejasse voltar, podia voltar. E quem não queria voltar, né, a sua função era contribuir, né, com ouro, prata, para que pudesse essa obra ser feita lá em Jerusalém. O primeiro grupo a retornar foi movido por um fervor religioso. Eles se repatriaram e deixaram o conforto conquistado na Babilônia para viverem junto à ruína de Jerusalém, em uma cidade isolada pela destruição. Então, o simples fato de eles voltarem já demonstra que eles eram corajosos. Eles estavam ali, né, com esse ímpeto no coração de voltar a reconstruir, né, como eu falei, o templo que havia sido arrancado de forma dramática ali, né, por Nabucodonosor. Agora eles tinham a oportunidade de reconstruir, né? Era a profecia se cumprir na vida de Ciro, na vida de Israel, no sentido de que os 70 anos havia se acabado e agora era o momento de voltar. Então eles voltaram com coragem, porque largaram todo o conforto, né? Ainda que alguns estudiosos dizem não, eram os menos afortunados quando estavam voltando, mas eram os mais corajosos, podemos dizer assim, que largou toda a sua vida na Babilônia, já estruturaram, né, durante 70 anos, já haviam, né, construído casas, já estavam vivendo de uma forma mais confortável do que voltar para uma cidade destruída e ruim. 2 anos após a chegada desse grupo, os edificadores lançaram os alicerces do templo, provocando uma grande comoção entre o povo. Então, a primeira coisa que eles fazem é lançar, antes de lançar o alicerce, eles vão, né, restaurar ali, vão construir o altar. E o altar eles vão construir na mesma base do altar antigo. Então, eles não querem inovar nada, eles querem restaurar o que já havia, né? Então, constrói o altar na base do antigo altar. E a partir do momento que eles constroem o altar, eles já começam a sacrificar, já começam a celebrar ali a festa dos tabernáculos. Logo em seguida, então, que eles vão lançar agora o alicerce do templo. Em Esdras 3:10 diz: quando, pois, os edificadores lançaram o alicerce do templo, o Senhor então apresentaram seus sacerdotes já paramentados, com trombetas, os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvar o Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Então, agora que eles lançam o alicerce, então fazem o altar, constroem o altar, agora lançam o alicerce do templo, né, da planta ali do templo, e é uma grande festa, né, se alegram demais ali. Quando eles fazem isso, há uma grande comoção ali no meio do povo. Todavia, as perseguições samaritanas e a dificuldade de enfrentar contribuíram para desanimá-lo, atrasando a execução e a conclusão do projeto. Então, os samaritanos, quando vê, eles fizeram o alicerce e chegam então a Zorobabel e dizem assim, né, deixa que a gente ajude, que a gente construa com vocês, porque também nós vamos servir o Deus de vocês. Então, a gente lembra, né, que quando eles vão para o cativeiro, né, o Reino do Norte, os assírios tinham colocado ali aquela mistura de gente no lugar dos israelitas, para poder disseminar qualquer identidade nacionalista ali. Então, e aquela mistura de gente adorava os seus deuses e queriam adorar também a Deus. Porém adoravam assim, de forma sincrética. E esses samaritanos agora vêm oferecer ajuda, mas, né, embora eles dizendo que iam adorar a Deus, eles iam continuar da mesma maneira como eles viviam. Então os judeus não aceitavam, né, não aceitavam que eles viessem cooperar nessa obra. Eles, não, deixa que nós temos que construir isso só. E eles ficaram irritados e começaram então a prejudicar ali a obra, a contratar conselheiros para poder desanimar, e por fim eles vão mandar carta para o rei da Pérsia para barrar aquela obra. Então essa inimizade samaritana vai gerar, né, vai desanimar, porque eles vão ficar, né, perseguindo ali os judeus que queriam construir agora o templo. O povo estava abatido e o interesse dos judeus se voltou para as questões seculares.
Eles ficaram desanimados e voltaram a preocupar-se com as suas próprias coisas, esquecendo que o alvo deles, que o objetivo, né, que para que eles restaurassem ali, né, a sua posição diante de Deus, havia necessidade do templo. A liturgia espiritual levou o povo a reconstruir suas próprias casas, deixando o projeto do templo em segundo plano. Foi nesse contexto histórico que Ageu entregou a mensagem. A estrutura do livro: o livro só tem 2 capítulos, então os alunos podem ler rapidinho, né, embora também é interessante que leia o capítulo 1 ao 6 do livro de Esdras, né, que vai dar o pano de fundo da profecia, né? Então vai contar toda a história, vai dar o contexto histórico. A expressão diz o Senhor dos Exércitos apareceu 26 vezes em 38 versículos. Seu livro é composto de 4 mensagens que foram entregues ao povo, né? Primeira mensagem: Ageu repreende o povo pela falta de envolvimento no projeto. Segunda mensagem: após iniciar a obra de reconstrução, então ele vai exortar o povo ali na questão do povo ter desanimado, achando que o templo nunca ia alcançar a glória, né, que era do passado. Então ele vai exortar ali o povo dizendo que a glória vai ser maior ainda. E, né, nós veremos o que significa isso, né? Como diz aqui em Ageu 2:9: a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Na terceira mensagem, ensinou que o fato de alguém morar na terra santa não torna santo, portanto o povo deveria viver a verdadeira santidade para usufruir as bênçãos prometidas. Então o povo, nesse momento, o povo voltou a construir, mas sem o coração íntegro, né? Então aquilo que as bênçãos não chegavam, porque eles estavam ativos ali na obra, mas sem santidade. E Deus não queria só que fizesse, queria que fizesse realmente com sinceridade, com santidade. Por fim, a última mensagem profetizou uma bênção especial para a dinastia de Davi, na pessoa de Senaqueribe. Então esse Senaqueribe, que era o governador, que foi aquele que trouxe essa primeira leva, né, de judeus, né, de Babilônia para Jerusalém, ou para, né, Israel, esse Zorobabel, ele era descendente do rei Joaquim, né, que era descendente de Davi. Então Zorobabel também era descendente de Davi. Então Deus é tão fiel que né, permitiu, né, que fosse escolhido ali Zorobabel para ser o governador agora. Ele não era rei, porque ele não tinha autonomia, né? O Estado de Israel era vassalo, porém manda um descendente. Para quê? Para que se cumprisse a palavra de Deus, né? Da mesma forma como certa feita, durante a dinastia de Davi, houve uma rainha que quis usurpar e matar todos os descendentes de Davi, e Deus guardou ali um descendente que era Joás. Também agora a gente vê a mão de Deus, a ação de Deus durante toda a história, né? E Zorobabel vem como governador e ele também é descendente. E ele vai constar ali na genealogia de Jesus, né? Então tinha que ter sempre a raiz de Davi, né? A descendência de Davi ali, para que nascesse Jesus. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: honrarei você, meu Zorobabel, filho de Sealtiel, farei que você seja como um anel de selar em meu dedo, diz o Senhor, pois eu o escolhi, eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Segundo tópico, a mensagem profética. Motivação. Então, vamos falar sobre essa mensagem, foi para motivar, para consolar, para exortar, né? É a função da profecia. Em agosto, ou setembro, né, de 520, Ageu começou a entregar a sua profecia. O povo tinha abandonado a obra por causa da oposição dos samaritanos, do decreto de Cambises, rei da Pérsia, né, também chamado de Artaxerxes. Ageu incentivou o retorno da reconstrução do templo. Então os samaritanos mandaram carta para Artaxerxes, que é Cambises, e dizendo: ó, veja aí, consulte aí, já foi uma nação poderosa, já teve reis poderosos, já também deu muito trabalho a outros governantes, já se revoltou. E se eles agora construir a cidade, construir os muros, eles vão se rebelar e vão se desligar do império. E nós somos assalariados, né, do reino, nós temos preocupação, por isso que nós estamos avisando.
E o rei pegou, aceitou aquela primeira palavra e decretou que a obra parasse. Porém, na realidade, eles já mentiram, né? Porque eles não estavam construindo a cidade, estavam construindo agora o templo. Não, os muros vai ser bem depois, nos dias de Neemias. Então, estava construindo o templo, mas eles já falaram que era a cidade toda que estava sendo construída e havia perigo de revolta. E o rei, então, manda um decreto dizendo que era para parar a obra. E eles, né, naquela carta, já desanimados, né? Diferente do rei Ezequias, quando recebe carta da Assíria dizendo que ia dominar tudo, Ezequias apresenta as cartas a Deus e pede a intervenção de Deus. Então o povo ali não foi buscar a Deus, né? Eles se esqueceram dos livramentos que Deus deu, eles simplesmente desanimaram, pregaram. Parece até que eles aproveitaram aquela oportunidade para pararem aquela obra, né? Ou seja, desanimaram de maneira fácil. Ele apresentou Deus como Senhor dos Exércitos, cujo poder sobre todos os exércitos. Então, a profecia já dizia, o Senhor dos Exércitos falou assim. Então, mostrando, não tema não. Não tema o decreto do homem. O decreto do homem está contrário ao que Deus mandou. Então não tema, né? Faça o que Deus mandou. Ele apresentou Deus como Senhor dos Exércitos. O Todo-Poderoso é mais poderoso que todos os poderosos da terra. Não podemos esmorecer diante das adversidades. Então, em vez de buscar a Deus, eles simplesmente pararam, sem buscar a Deus de forma alguma. Motivação. A segunda profecia foi entregue no primeiro dia do 7º mês. Então, um mês e 27 dias depois, no último dia da festa do tabernáculo, né? Então, após eles terem feito o altar, fizeram a festa do tabernáculo e agora vem a profecia. Ao iniciar a reconstrução, depois de tirar os entulhos, o povo percebeu que aquela reconstrução jamais teria a beleza e o esplendor do templo de Salomão. Por isso ficaram nostálgicos e desanimados. Então, quando eles começam a construir, eles percebem que não vai ser igual ao de Salomão, porque Salomão era pomposo, tinha muito ouro, muita prata, né? Era um templo excelente. E começaram a ficar desanimados, pensando, não, a gente nunca vai conseguir chegar àquela glória. Principalmente os mais velhos, que tinham visto o templo anterior, né? Então eles lançaram o alicerce e fizeram festa. Começaram a jubilar, mas havia também no meio do júbilo choro. Né? Choro para aqueles que achavam que não iam conseguir fazer algo semelhante ao que era antes. E aí vem a profecia para dizer, não, a glória dessa segunda casa vai ser maior que a primeira. Mais uma vez, Ageu encorajou o povo a prosseguir, dando pelo menos 3 motivos. O Senhor estaria com eles, o pacto permanecia de pé e a glória daquele tempo seria ainda maior. Enquanto as pessoas se desanimavam com os desafios do presente, Ageu prosseguiu de olho na glória futura. Então Deus dá visão, né, ao seu servo, ao profeta. E exortação. Ageu demonstrou a tristeza de Deus ao ser colocado em segundo plano, ou se acomodara dizendo que ainda não era o momento da reconstrução do templo. Percebemos que faz parte da natureza humana não justificar omissões criando argumentos plausíveis para esconder os fracassos. Né? Então, sempre há escapismo, né? Sempre há a transferência ali de responsabilidade. Então, eles pararam, desanimaram e agora, né, eles tinham ali uma desculpa. Mas Deus não queria que o povo se acomodasse. Buscavam frases especialmente para justificar seus erros. Preocupavam-se em seus negócios e vida pessoais e davam mais ao templo, não davam mais ao templo o devido valor. Ageu enfatizou que o abandono da obra de Deus provocou a seca e escassez. Então, o que adiantava eles parar, largar a obra de Deus e cuidar dos seus próprios negócios? Seus próprios negócios começaram a falir. Começaram, né, a não dar o retorno que eles alcançavam. Né? Eles procuravam lá 50 medidas lá na sementeira, só achava 20. Então, eles tomaram prejuízo, né? Achavam, não, vamos ganhar, vamos nos preocupar, vamos trabalhar mais e mais e mais, porque a gente vai ficar rico. Como hoje, né? Quantos, né, se preocupam em ir trabalhar e ocupar todo o tempo e deixa Deus de lado. E quando vai ver, é como Eclesiastes diz, está correndo atrás do vento. Então busquemos primeiro ao Senhor, buscar primeiro ao Senhor, né, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Temos que trabalhar, cuidar do nosso negócio, mas priorizemos o Senhor, porque as outras coisas vão fluir melhor
e vai dar tudo certo, louvado seja o seu nome. E o contrário também é verdadeiro. Quando deixamos o Senhor e queremos tomar conta de tudo, fazendo mais do que podemos, a gente vai ver que nunca dá certo. A gente vai correr atrás do vento a vida toda. Deus que teve os céus para despertar o seu povo. Agiu e queria os seus compatriotas. O fato de vocês colocarem Deus de lado provocou progresso ou regresso. Então, cabe também a nós essa reflexão. Quando colocamos Deus de lado, melhoramos ou pioramos? A resposta era simples. Ao colocar Deus em segundo plano, eles abandonariam o único elemento essencial para o sucesso. Principalmente porque eles tinham uma obrigação, eles tinham uma função especial. Então eles tinham que buscar essa função. Deus tirou os do cativeiro para isso, não foi para... Da mesma forma nós, Deus nos salvou, não foi para sermos ricos, não foi para sermos prósperos financeiramente, mas Deus nos salvou com uma função. Nós busquemos primeiro o propósito que Deus tem na nossa vida, e as demais coisas Deus acrescenta, a experiência de cada um de nós. Glórias a Deus. Todos nós que somos crentes há algum tempo, a gente tem visto isso. Aleluia. Deus tem acrescentado coisas que você nunca ia imaginar como teria produzido, como teria construído tudo isso que você tem hoje. Foi Deus na sua vida. Consolação. Também a mensagem traz a consolação. Enquanto a primeira profecia repreendia o povo pela falta de compromisso, a segunda trazia a consolação de destacar a glória daquele tempo. Por que a glória ia ser maior? Vamos ver mais à frente. A presença de Cristo emprestaria ao segundo templo uma glória que o templo de Salomão jamais conheceu. Está aí a resposta. Então, no templo de Salomão, Deus se fez presente ali, sim, foi a Shekinah de Deus ali, a fumaça ali, a glória de Deus. Mas agora viria o próprio Deus em pessoa, nesse segundo templo, que é Jesus. Porque esse segundo templo que eles construíram foi o mesmo que existia no Jesus Cristo. Herodes não construiu um novo templo, ele só reformou. Então, a glória daquele templo era maior, porque o próprio Jesus ia pisar ali, nos seus atos. A glória não se referia ao ouro ou à prata. Deus disse, eu sou o dono do ouro e da prata. Se eu quisesse, eu dava ouro e prata para vocês fazerem melhor do que o de Salomão. Mas a glória não era o ouro e a prata, a glória era a presença de Jesus. E toda a revelação, todo o cumprimento, a consumação dos planos de Deus para nos salvar e para nos resgatar e nos tornar aptos, propícios a um dia morar no céu. Então que glória maravilhosa, muito maior do que o ouro e a prata. A terceira profecia foi uma exortação, um verdadeiro apelo à santidade. Porém a quarta mensagem trouxe novamente consolação, a apresentar uma promessa de segurança para Israel com o estabelecimento da linhagem de Zorobabel. Então a mensagem de Ageu, ela ora é exortação, ora é consolação e motivação, como já vimos. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tornarei a Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, lembrando esse versículo, lembrando que ele é descendência de Davi, e que embora ele não estivesse com o trono, com a coroa, mas ele era peça fundamental para o cumprimento da promessa de que um dia vai haver um rei que saiu da casa de Davi, que vai reinar eternamente. E esse rei, nós já sabemos o nome dele, Jesus. Apelo e promessas. Então, primeiro, apelo. Primeiro subtópico. A pregação de Ageu exigiu do povo duas respostas rápidas: o retorno à obra da reconstrução do templo e a busca pela santidade. Então, primeiro Ageu vai apelar para eles e eles vão voltar a trabalhar. Isso, depois da obra, já tinha parado muitos anos. Então parou ali durante o reinado de Cambize, e agora no reinado de Dário, que é quando Deus vai levantar Ageu, é o tempo que eles vão voltar à obra, mesmo sem ter uma ordem do rei. Eles vão retornar à obra por coragem, por terem sido agora movidos ali pelo Espírito Santo de Deus. Depois que os samaritanos vão se opor de novo e vão mandar carta, vão encontrar agora o edito de Ciro, e a resposta de Dário é dizer, a obra tem que continuar e vocês têm que ajudar financeiramente. Tudo que precisar vocês têm que contribuir. Ou seja, eles que queriam barrar a obra tiveram até que pagar por algum recurso necessário ali para a construção. Claro que eles não iam botar a mão, porque os judeus não permitiram, porque sabia que ali aquela mistura não era
santa para poder estar trabalhando ali. Deus não queria apenas um envolvimento físico nas pessoas, na reconstrução, mas também ansiava por uma aproximação espiritual. Né? O segundo apelo foi para que o povo voltasse à santidade, porque o povo voltou à obra, viu que as coisas também continuavam do mesmo jeito, não estavam prosperando nos seus negócios. Por quê? Porque eles voltaram à obra só de forma ativista. A mesma coisa, você está na igreja, você evangeliza, você cuida disso, cuida daquilo, cuida do departamento, mas sem o coração inteiro para Deus. Então você está parecendo Marta, mas não está como Maria, desejoso de estar aos pés de Jesus. Só trabalhando, feito doido e esquece até a família. Isso Deus não quer. Deus quer que nós estejamos, né, em comunhão com Ele, fazendo as coisas, sabendo o que está fazendo, por que está fazendo, né, sabendo que o seu Redentor vive e que você quer um dia encontrar com Ele, ao lado do Senhor, para que nós não caiamos naquela armadilha de fazer a obra do Senhor sem estar com a motivação correta e um dia se encontrar com Jesus e dizer: eu não te conheço. Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Não podemos cair no erro de pensar que as ações concretas, como ir à igreja, participar do culto, cantar ou pregar, são um substituto para a santidade e a obediência. Então Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Não adianta dar um dízimo de 5 mil reais e viver em adultério. Não adianta, né, você ter muitos cargos na igreja e ter mágoa do seu irmão, não perdoar. Então não é isso que Deus quer. Deus quer obediência e santidade. Porque eu quero misericórdia, não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Oséias 6,6. Para Deus, ações não substituem intentos. Uma adoração com lábios desprovida de seriedade não tem valor diante de Deus. A atividade religiosa sem compromisso com a santidade e a obediência é ação vã. Então, lá em Mateus 7, 21 e 3 vai dizer isso. Nem todos que dizem ao Senhor entrarão no reino de Deus. Nossas obras só possuem valor quando são ratificadas pela integridade. Terceira mensagem entregue entre novembro e dezembro de 520, cerca de 2 meses depois da segunda mensagem, destacou a importância de um viver santo. E na vida do cristão a santidade não é um item opcional, mas essencial. Né? Então, durante toda essa mensagem exortando a voltar à obra, a dar prioridade a Deus e a viver de forma santa, a gente vê também, né, em paralelo ali com a profecia de Zacarias, que havia ali alguns problemas também em relação aos líderes, né? Pois na visão de Zacarias, Josué estava com as vestes sujas. Então, vestes sujas normalmente significa algum pecado, mas Deus, para sua misericórdia, na visão disse que era para trocar as vestes, botar uma mitra, né, pura. Então Deus estava ali santificando Josué. E Zorobabel, que era o governador, na profecia de Zacarias, Deus diz para ele: não é por força nem por violência. Então, talvez Zorobabel queria até fazer a obra ali de forma, né, explosiva, de forma: não, venha para cá que a gente agora a gente vai fazer na marra. E aí Deus fala: não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Então, duas exortações que Deus faz aos líderes, né? Uma em relação à santidade, porque havia alguma coisa errada na vida de Josué, suas vestes estavam sujas, e na vida de Zorobabel havia talvez esse ímpeto de querer fazer agora: se vier aqui a gente passa a espada. E Deus disse: não é para a sua força, não é para o meu espírito. Então Deus vai tratar com esses dois líderes para que a obra também fluísse, né, em santidade e na dependência de Deus. Então, quando eles retornam à obra, vem o samaritano indagar contra eles, eles não vão brigar, eles ficam calados. E na resposta que o samaritano apresenta na carta, diz assim: eles disseram que eles estavam fazendo a obra porque havia, né, a ordem de Deus e havia a ordem de Ciro. Procure, né, na chancelaria aí do reino se há alguma ordem desse tipo. Mas quando o Dário vai procurar, encontra, e agora vai, né, decretar que a obra continue e inclusive receba ajuda financeira. O culto só é aceito quando o altar é restaurado. Ageu fez 2 perguntas ao sacerdote: se alguém levar carne santa na aba de sua veste e consequentemente
Se a veste tocar em um alimento, porventura este se tornará santo? A resposta do sacerdote foi óbvia, não. Se alguém tocar em um cadáver e logo após tocar em algum objeto, esse material ficará impuro? A resposta foi imediata, sim. A lição era simples. A pureza não pode ser transmitida, todavia a impureza sim. Então não é porque estava mexendo nas coisas santas que eles iam ficar santos. Tinham que ficar santo primeiro para poder fazer a obra de Deus. Então não é eu fazendo alguma coisa na igreja que eu estou santo. Eu tenho que estar com o coração contrito, quebrantado, transformado, arrependido, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Antes de fazer alguma coisa. Não é aquilo que vai me santificar. É eu que tenho que estar na presença de Deus. Mas a coisa impura pode me tornar impuro. Né? Então, se eu for mexer no pecado, eu vou me sujar. Naquela época, os sacrifícios aconteciam em um altar improvisado em Jerusalém. Deus não estava se agradando daquela oferta, pois as leis sacrificiais estavam sendo ignoradas, por isso as bênçãos de Deus sobre o povo eram retidas. Então faltava santidade, eles continuavam sacrificando, mas Deus queria o tempo, e eles pararam a obra, então tinha coisa errada. As ofertas trazidas permaneceriam contaminadas enquanto o templo estivesse em ruínas. O fato de fazermos algo para Deus não significa que podemos fazer de qualquer jeito. No livro de Ageu aprendemos que Deus só recebe e aceita o nosso culto quando o altar da sinceridade é restaurado. Então precisava que a obra estivesse sendo feita com santidade, com reverência e não só por fazer. Terceiro subtópico, atenção com a casa de Deus. Os judeus voltaram para Jerusalém, mas permaneciam escravizados no materialismo. Eles tiveram todo aquele ímpeto, toda aquela coragem de voltar para Jerusalém, mas desanimaram e voltaram para o materialismo. Estava ainda contaminado com essa raiz. Deus enviou a seca e não prosperou a colheita dos repatriados. O propósito divino era diverti-los. O fracasso nos outros setores da vida era consequência de uma vida espiritual relapsa. Então, vigiemos, né? E reflitamos também sobre a nossa vida, como anda, né? Para ver se também tem alguma coisa sendo fracassando por causa da nossa vida espiritual. Falha. A geração de Ageu foi aconselhada a ter atenção com a casa de Deus. Precisamos demonstrar liberalidade, cuidado e dedicação com a casa de Deus. Quando dizemos que Deus é a nossa prioridade, mas não dedicamos a Ele nosso tempo e nem o nosso recurso, nosso discurso é mentiroso. Ageu começou a profetizar em 520, durante 16 anos a obra de reconstrução do templo não havia terminado. Então eles voltaram, com 2 anos, lançaram o alicerce. Depois pararam, cerca de 14 anos, porque a obra não continuou. Após a sua influência, 4 anos depois, no dia 3 de março de 1516, a obra foi finalizada. Então uma obra que poderia ter sido feita em 6 anos, demorou quase 20, porque eles ficaram desanimados e aproveitaram a ocasião para se justificar e buscar os seus próprios interesses em vez de buscar, em vez de se dedicar ali à sua função primordial, função sacerdotal, função de povo, de nação escolhida. A interiorização sincera da pregação levou o povo ao esmero e à ação da obediência. Motivados e comprometidos, o povo se lançou na reconstrução do templo. O que era difícil tornou-se possível, pois eles agiam guiados pelo compromisso com Deus. Então eles fizeram mesmo sem ordem, mas depois quando veio a ordem era incentivando mais ainda. Faça, ainda vai receber qualquer ajuda financeira necessária. A profecia de Ageu foi compreendida pelo povo e teve efeito rápido. A apatia saiu e deu lugar ao fervor. Deus enviou Ageu para levantar um povo que estava prostrado. Todo o povo temeu e agiu com respeito diante da mensagem do profeta. A reconstrução do templo foi retomada. Glórias a Deus. E a glória daquela casa que eles fizeram foi maior do que a primeira. Próxima lição, lição 12, Zacarias, o Messias, a pedra angular. Então, já concluindo quase o trimestre, faltam só mais 2 profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos ensinamentos importantes adquirimos durante esse trimestre. Que Deus continue nos ajudando, nos motivando, e que nós tenhamos uma dedicação sincera em fazer a obra de Deus. Deus Santo, Deus Poderoso, te pedir uma bênção especial, Pai, para cada um, Pai, que assistiu esse vídeo, cada um que vai estar, Pai, aprendendo dessa lição durante a escola dominical.
vai derramando a tua unção, nos despertando também a sermos sinceros e íntegros, Senhor Jesus, e termos uma motivação santa para fazer, Pai, a tua obra. Deus poderoso e santo, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém.